Como começou? Então, Brasil, essa é a hora que eu peço desculpa pra vocês, mas eu tô entrando na balada mais top de Vegas. E é isso aí. Valeu, chupa. Eu quero que o mundo se foda, porque eu tô num camarote do lado do DJ que custa uns $20 mil. Como está indo? Felipe Neto apaga ataques a Donald Trump no X por medo de perder o visto. Peço a vocês, percam um segundo. O like faz diferença para o vídeo aparecer para outras pessoas e não custa nada. Vejam se estão inscritos no canal. Comentem, eu estou aqui vendo os comentários de vocês. Mandem o link agora nas redes sociais. Mandem nos seus grupos, mandem para os amigos e para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Vai ter forró com a banda Magnitsky, vai dar barata voa lá dentro do tribunal. Brasilinas e brasilinos, preparem-se para o espetáculo mais patético desde o remake de Cats. Sim, o Brasil resolveu declarar guerra aos Estados Unidos. E quem está liderando a charge heróica do Bananil contra a maior potência militar, econômica e tecnológica do planeta? Ele mesmo, Lula, o bêbado que não consegue atravessar um tapete vermelho sem tropeçar. É basicamente como se o seu Madruga resolvesse desafiar o Robocop. Spoiler? Não acaba bem. E para completar o circo, temos os ministros do STF suando frio como figurantes de Game of Thrones, prestes a serem chamados para a cena da batalha. Do outro lado do ringue, Donald Trump já afiando a caneta da Lei Magnitsky como se fosse a espada de Conan. E claro, nosso queridinho Felipe Neto, o maior especialista em mudar de opinião desde o Gollum, apagando posts contra os Estados Unidos mais rápido do que apaga a própria dignidade. O Brasil está às vésperas do julgamento mais surreal desde o caso da Nazaré Confusa. O STF vai julgar Bolsonaro e 7 coadjuvantes por um golpe de Estado imaginário cenográfico. É o Inception jurídico, um golpe dentro de um golpe que só existe na cabeça do roteirista Alexandre Glandi. A primeira turma do STF começa o julgamento dia 2 de setembro. E claro, os ministros já sabem que qualquer voto contra Bolsonaro pode vir com um brinde especial. Sanção Magnitsky na testa. É tipo aqueles brindes surpresa do McLanche Feliz, só que em vez de brinquedinho, você ganha bloqueio de conta bancária em dólar. E não é teoria da conspiração, a Band já confirmou. Os Estados Unidos estão articulando aplicar a Magnitsky em tempo real nos ministros que ousarem condenar Bolsonaro. E não estamos falando de coisinha leve, é sanção pessoal, cancelamento de tudo, cartão, conta de banco, confisco de patrimônio. 9 de Brasília, o Alex Guzmão nos chama, porque os Estados Unidos estão preparando uma ofensiva contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Conta pra gente que história é essa. Bom dia pra você, Alex. Bom dia, Cíntia, Patrícia, Felipe, quem nos acompanha aqui no Bora, né? E bora então com essa informação exclusiva, informação apurada pelo nosso colega repórter Túlio Amâncio, aqui da Band Brasília. E de acordo com essa apuração do Túlio, os Estados Unidos já articulam, né, aplicar a Lei Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal, em específico da primeira turma do STF, que votarem contra, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na realidade, que votarem pela condenação do ex-presidente, ele que é alvo dessa denúncia, juntamente com outras 7 pessoas que seriam integrantes, de acordo com as investigações da Polícia Federal e também da denúncia da Procuradoria-Geral da República, seriam responsáveis pela organização, pela coordenação da chamada trama golpista, né, nesse processo sob suposta tentativa de aplicação de golpe de Estado no Brasil. De acordo com essa apuração do Túlio Amâncio, na semana que vem, pelas redes sociais, já deve haver manifestação nesse sentido por parte do secretário de Estado, Marco Rubio, e também do vice dele, Christopher Landau. Ainda de acordo com a apuração do Túlio Amâncio, a AGU já articula a defesa dos ministros do Supremo Tribunal Federal com escritórios de advocacia, um escritório contratado nos Estados Unidos para fazer a defesa dos magistrados brasileiros. E também, ainda em relação às sanções dos Estados Unidos, né,
né? Além da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e também cancelamento de vistos, a gente tem a questão do tarifácio de 50% sobre os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. Imaginem o Chandler Clayson chegando numa Starbucks, segurando o seu cartãozinho Mastercard ou Visa Black e o barista dizendo: Sinto muito, senhor Carecon. Não posso te servir. É quase poético. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram convidados para assistir ao julgamento direto de Washington na Casa Branca. Olha o nível da humilhação. O STF julgando aqui e o verdadeiro camarote VIP acontecendo lá fora, com Trump acompanhando cada voto com uma lupa numa mão e o botão de destruição de togados na outra. Hoje eles me confirmaram, ambos, que virão a Washington durante o julgamento do Jair Bolsonaro. Na quarta-feira, portanto já no segundo dia de julgamento, o Eduardo e o Figueiredo devem chegar a Washington. Segundo o Figueiredo, foi um convite da administração Trump, e o Eduardo diz que eles vão sim abastecer a Casa Branca com informações sobre o desenrolar do julgamento. Mas eles se recusaram a me contar com quem que vão se encontrar, quem são as pessoas, onde estarão. O que a gente sabe é que é possível que ambos fiquem na cidade até o fim do julgamento, que está previsto aí para o dia 12. E há, de fato, uma grande tensão, Diego, porque tanto do lado dos bolsonaristas quanto do governo Lula, existe aí uma percepção de que é muito provável que vejamos novas ações dos Estados Unidos em relação ao Brasil, conforme vai ficando claro aí o placar em relação ao julgamento do presidente Bolsonaro. E ele próprio, né, segundo os nossos colegas apuraram aí em Brasília, ele próprio acredita que vai ser condenado, né? Trump já deixou claro que se Lula insistir nessa palhaçada, ele vai apertar o botão vermelho das tarifas até virar 100%. É tipo jogar Street Fighter contra um adversário que só sabe usar o especial. Hadouken! 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 E o Brasil vai retaliar com o quê? Com Pinga 51? Com o sanduíche de mortadela do MST? O presidente Stalinácio autorizou o Itamaraty a acionar a tal lei da reciprocidade econômica. Traduzindo, se vocês aumentam a tarifa, nós também aumenta. Que lindo! O problema é que quando os Estados Unidos fazem isso, o Brasil quebra. Quando o Brasil faz isso, os Estados Unidos nem percebem. É como se você desse um follow na Gisele Bündchen, esperando que ela chorasse no travesseiro. Nós temos mais uma informação importante que chega também de Brasília. O presidente Lula autoriza a abertura de um processo para a aplicação da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. A apuração da nossa analista de política, Jussara Soares, que chega agora com a gente, trazendo essa informação. Jussara, boa noite. Se alguém não quiser comprar o nosso produto, a gente não tem que ficar chorando o leite derramado. Nós vamos procurar outro comprador para o nosso produto. E é assim que nós temos que fazer. E também nós temos coisa que a gente pode taxar os produtos americanos. Por enquanto, nós estamos com muita tranquilidade. Nós colocamos o meu ministro Alckmin, vice-presidente da República, o ministro Fernando Haddad e o ministro Mauro Vieira para negociar. Acontece, é importante os empresários saberem disso, não tem ninguém querendo negociar do lado americano. Não tem ninguém. Na semana passada, o secretário de Tesouro americano tinha uma audiência por telefone com o ministro Fernando Haddad às 4 horas da tarde. Ele suspendeu a reunião com o Fernando Haddad e foi atender o Eduardo Bolsonaro para contar mentira para ele lá nos Estados Unidos. Vai lá, Painho, confie em seu potencial. Trump já falou, se o Brasil retaliar, ele dobra para 100%. Isso significa inviabilizar totalmente as exportações brasileiras. Adeus agronegócio, adeus indústria. A Magnitsky não é só uma lei, é basicamente a estrela da morte do império. Todo o sistema solar da economia brasileira some em segundos. E não para aí, o próximo nível é excluir o Brasil da SWIFT. Sim, adeus sistema financeiro internacional. O país fica mais isolado que a Janja na reunião com Xi Jinping. E se o Trump resolver congelar as reservas brasileiras em dólar, o Banco Central vai ter menos poder que o Chapolin Colorado. Vai ser um show de horrores. Lula se ferrou com os Estados Unidos, se ferrou com a China, se ferrou com a Europa e agora se ferrou com o México. É aqui que entra a cereja do bolo.
Felipe Neto. O menino que já chamou Trump de monstro criminoso, de incapaz mental e que fez textão contra os Estados Unidos, agora está apagando posts. É a comédia perfeita. É como se o Scar de O Rei Leão tivesse que pedir desculpa pro Mufasa depois de jogar ele do penhasco. Ou como se a Elise Matsunaga resolvesse virar freira. Felipe Neto em Pânico é praticamente uma série da Netflix. De youtuber revolucionário a faxineiro de tweets. E aí você fala assim, Felipe, você é um metido, eu estou bêbado e foda-se! Claro, a internet não perdoou. A galera começou a publicar todos os posts do Felipe Neto contra Trump, Estados Unidos e Elon Musk e a marcar a embaixada americana. Os memes voaram velozes. Mesmo deletando os posts relacionados ao Trump e aos Estados Unidos? Que falta de convicção! Cedendo aos neocolonialistas! O melhor foi que a zoeira foi tão grande que o menino veio a público dar uma desculpa esfarrapada. Eu sempre apago todos os meus tweets de tempos em tempos. Dessa vez, o programa que apaga engasgou e apagou milhares, mas deixou outros milhares. Estou falando com suporte para apagar tudo. Em breve vai funcionar. Faço isso há anos e vou seguir fazendo. Engasgou. Uhum. O que tá engasgado é o esfíncter dele, que não passa nem Wi-Fi. O cara é um mentiroso compulsivo. Um bug apagou apenas os tweets que mencionavam o Trump, mas o problema já está sendo resolvido. Fiquem tranquilas. Acha que engana alguém. Detalhe, comentários trancados no post dele para ele não ser destruído. O efeito Trump fazendo Felipe Neto tentar esconder o rabo. Essa é a Operação Salva Disney. Ele só esqueceu que o X é do Elon Musk, né? A foca não poderá ir ao parque aquático da Flórida. Que irônico. Muita gente acha que o medo dele é perder o visto. Afinal, o Departamento de Estado dos Estados Unidos já avisou que vai tirar os vistos de quem for anti-americano. Mas sejamos francos, o problema não é só a viagem para Las Vegas, é a grana. Porque a Magnitsky ou a Seção 301 pode atingir as empresas dele nos Estados Unidos. Ele pode ser banido do Google e, por consequência, do YouTube. E aí, meu amigo, o que some não é só o visto, é o dinheiro. E vocês sabem, para o Felipe Neto, $100 não existe vida. Ele some mais rápido que o Frodo quando põe um anel. He said nothing, which was probably for the best. Então, resumindo, Lula, o bêbado, quer enfrentar os Estados Unidos com lei da reciprocidade e cara de ressaca. O STF está prestes a votar com medo de perder as propriedades em Miami, os cartões de crédito, a conta bancária e até o acesso à Netflix. E Felipe Neto virou faxineiro digital, limpando posts contra Trump na esperança de salvar seus dólares.
O Brasil virou oficialmente uma mistura de Os Trapalhões com Maria do Bairro, cômico, trágico e vergonhoso ao mesmo tempo. E, enquanto o regime do Bananil insiste em brincar de inimigo dos Estados Unidos, Trump tá lá, de braços cruzados, pronto para mostrar quem manda. Sabe aquela curtida, garota marota travessa? Você vai lá e curte. Por isso é bom compartilhar o link também. Eu vou ficando com a língua mais solta. Quando tá xoxinho assim, que nem agora, eu fico assim, não. Mas daí quando a coisa vai aumentando, aí eu já fico... Oi, diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pave News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias, contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.